As noites em Pernambuco sempre foram envoltas em mistério e superstição. O luar filtrava-se pelas folhas das árvores, criando sombras que dançavam na terra batida. Era nesse cenário que se espalhavam as histórias sussurradas entre os habitantes, especialmente sobre um ser aterrador que espreitava nas escuridões, o Papa Figo. Numa pequena aldeia, onde os risos da infância costumavam ecoar pelas ruas, um clima de inquietação tomou conta quando algumas crianças começaram a desaparecer. No início, os pais acreditavam que poderia ser apenas uma travessura, algo comum entre os pequenos. Mas conforme os dias se arrastavam e as crianças não retornavam, o medo se instalou. Os sussurros se intensificaram e as mães, com olheiras profundas, começavam a falar em voz baixa sobre o Papa Figo. Diziam que ele era um homem de aparência grotesca, com olhos injetados de sangue e um sorriso maligno que iluminava seu rosto de modo sinistro. Ele andava vagando pelas ruas à noite, atraindo as crianças com promessas de aventuras mágicas, mas a verdade por trás de suas intenções era obscura e repulsiva. Para o Papa Figo, não existia magia, apenas um desejo insaciável de saciar sua fome horrenda. Ele buscava os fígados das crianças, acreditando que, ao consumi-los, encontraria a cura para sua maldição, a doença rara que o consumia lentamente. Certa noite, enquanto as estrelas piscavam timidamente no céu, Maria, uma menina de 8 anos com um riso contagiante, decidiu sair para brincar. Seus amigos tinham avisado para que não o fizesse, mas a curiosidade era mais forte e a inocência da infância tornava difícil imaginar o terror que poderia estar à espreita. Ela vagou pelas ruas desertas, seu coração pulsando com uma excitação inquieta. O Papa Figo não existe, brincava ela, embora uma sombra de dúvida começasse a surgir em sua mente. Ao passar por um campo iluminado pela lua, Maria parou quando ouviu um sussurro suave. Maria! O chamado era como uma melodia que flutuava no ar. Um homem alto e magro apareceu, com um manto escuro que parecia absorver a luz ao seu redor. Suas feições eram distorcidas e o sorriso, aquele sorriso, parecia mais uma abertura para a escuridão. Mas a voz era suave, quase sedutora. Venha comigo, Maria. Tenho algo especial para você. Sem saber do que se tratava, a criança hesitou, mas a promessa de algo especial a atraiu. O que você tem para mim? Perguntou sem perceber que cada palavra a levava mais perto de seu destino fatídico. Uma aventura, minha querida. Algo que nenhum dos seus amigos jamais viveu. O Papa Figo movia-se na sombra, sua presença semelhante a um pesadelo que ganhava vida. Maria, encantada, deu um passo à frente. Mas onde estão meus amigos? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse segurar a língua. Eles não precisam saber. Você será especial. Você será a única. O homem estendeu a mão esquelética e, nesse momento, uma voz dentro de Maria começou a gritar. Um frio gelado percorreu sua espinha. As histórias de seus pais e avós voltaram à tona e a lenda do Papa Figo deixou de ser apenas uma história de terror para se tornar uma realidade palpável diante dela. A pequena garota recuou, mas já era tarde. O olhar do Papa Figo estava fixo nela e a escuridão pareceu se expandir ao seu redor, como se o mundo inteiro estivesse desaparecendo.
Para sua sorte, um cachorro do mato apareceu, latindo furiosamente. O animal avançou, afastando o homem. Maria correu, sentindo o coração pulsar descontroladamente em seu peito, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Ao voltar para casa, ela não pôde evitar o pensamento: quantas crianças já haviam encontrado o destino que quase foi o seu? As mães aflitas, desesperadas, uniram-se, decidindo que precisavam enfrentar seus medos e proteger seus filhos. Na calada da noite, organizavam vigílias nas portas das casas, compartilhando histórias de resistência e coragem. Com o passar dos dias, todavia, a aura de terror só aumentava. Algumas crianças ainda desapareciam, e os adultos impotentes começaram a acreditar que o Papa Figo não era apenas um homem, mas um espectro, uma maldição que pairava sobre a aldeia. Ninguém queria mais deixar os filhos saírem à noite, e as risadas infantis foram silenciadas, substituídas por murmúrios de medo. E assim o tempo passou e a lenda se fortaleceu. O Papa Figo tornou-se uma figura quase mítica, um símbolo do que se perdia na escuridão. As crianças aprenderam a temer o luar e a dor da perda ecoava nas conversas dos adultos. Maria, que uma vez fora cheia de vida, agora carregava o peso da experiência. Escondia-se sob as cobertas, sempre com um olhar apreensivo para a janela, temendo o retorno do ser que quase a levou. Foi então que uma ideia começou a germinar nas mentes dos adultos. Em meio a todo o pavor, um plano surgiu. Decidiram que, ao invés de viver em constante medo, deveriam confrontar a criatura, reunir coragem e força. Aquela seria uma luta não apenas pela sobrevivência, mas pela alma da aldeia. Em uma noite determinada, armados com tochas e a determinação de recuperar o que havia sido perdido, os adultos se reuniram à porta da aldeia. Eles cantariam hinos de proteção, invocando as forças antigas que protegiam os habitantes. Cada pai e mãe carregava fotografias de suas crianças desaparecidas, determinadas a trazer de volta os que amavam. O confronto com o Papa Figo foi assustador. Ele se aproximou como uma sombra, com seu riso macabro ressoando na escuridão. Mas os homens e mulheres estavam prontos. Nos leve, se é isso que deseja, mas não teremos mais medo de você, gritou um dos pais, e a multidão se uniu na declaração. Surpreendentemente, o poder daqueles que se uniram era maior do que ele esperava. O Papa Figo hesitou, os olhares firmes dos pais atravessando a escuridão. Naquele momento crucial, a lenda começava a mudar. A força da união e o amor pelos filhos eram mais poderosos do que qualquer ser maligno poderia imaginar. O homem das trevas, alimentado pelo terror, começou a definhar, e a sombra que antes era impenetrável agora revelava fraquezas. E assim, em um ato de bravura, o Papa Figo foi expulso, lançado para longe das memórias da aldeia. Sua figura grotesca desapareceu nas trevas, enquanto as vozes de esperança ecoavam nas ruas. As crianças, libertas do medo, começaram a retornar. Maria, ao reencontrar seus amigos, prometeu que nunca mais deixaria o amor e a união de lado. Com o tempo, as histórias mudaram. O Papa Figo se tornou um aviso, e a aldeia aprendeu que o verdadeiro terror não reside nas sombras, mas no abandono e na divisão. E assim, nas noites de lua cheia, quando a brisa suave sopra entre as árvores, as crianças podem brincar novamente, sabendo que juntas superariam qualquer escuridão. O Papa Figo, embora ainda sussurrado em cantigas de roda e histórias de ninar, tornara-se apenas uma lenda, uma lembrança do que,
por um breve momento, ameaçou romper a alegria de suas vidas. Elizabeth Bathory, uma mulher de sobrenome eterno em histórias de horror e lendas sombrias, nasceu em 1560 em uma família nobre húngara. Desde tenra idade, ela já mostrava um comportamento peculiar, cercada por mistérios e sussurros de maldição. Sua beleza, imortalizada em retratos que podem ser mais sedutores do que assustadores, escondia um coração negro. Hoje, se tornou a figura emblemática da crueldade humana, uma assassina em série cujos crimes ecoam através dos séculos. A Condessa de Sangue, como ficou conhecida, não era apenas um mito. Entre os anos de 1602 e 1604, relatos de desaparecimentos de jovens mulheres em suas propriedades começaram a surgir, levando a um clima de pavor entre as aldeias vizinhas. Elizabeth estava obcecada pela ideia de preservar sua juventude e beleza, e as vozes que ecoavam em sua mente a levavam a acreditar que, para isso, ela precisava banhar-se no sangue de jovens virgens. Seu palácio em Cadiz se tornaria o local de rituais macabros, onde a vida e a morte dançavam em uma sinfonia de terror. Na penumbra de seus aposentos, encoberta pelas sombras de sua própria depravação, Elizabeth contava com a ajuda de um monge herege, conhecido por seus conhecimentos sombrios e práticas proibidas. Juntos, conspiravam para atrair jovens camponesas, muitas vezes prometendo trabalho ou abrigo. Com promessas doces como veneno, eram levadas para os salões opulentos, onde a realidade logo se transformava em pesadelo. As torturas que Elizabeth infligia eram indescritíveis, refletindo as profundezas de sua malignidade. O brilho nos olhos das meninas quando chegavam ao castelo se apagava lentamente, como velas consumidas por uma chama voraz. Os gritos delas ecoavam pelas paredes do forte, mas ninguém parecia escutar. Os habitantes próximos estavam cientes do que ocorria, mas o medo paralisante os impedia de agir. Era melhor manter silêncio do que atrair a ira da condessa. Com o tempo, os rumores se espalharam como fogo em campo seco. Famílias desesperadas começaram a denunciar o desaparecimento de suas filhas. Em 1610, a situação chegou ao ponto crítico. As autoridades, então, decidiram investigar. Elizabeth foi finalmente confrontada, mas sua posição nobre a protegia de um destino que caberia aos seus cúmplices, uma condenação à morte, enquanto ela enfrentava apenas prisão domiciliar. O desfecho estava longe de ser justiça. Era apenas um sopro de alívio em meio a um mar de horror. Durante seus anos de confinamento, muitos acreditavam que a condessa havia encontrado a maneira de drenar a juventude e beleza daquelas inocentes, dizendo que seus rituais de sangue eram, de fato, uma busca desesperada por imortalidade. Ao longo de décadas, as lendas cresceram, enchendo os corações das pessoas com medo e reverência. O que era verdade? O que era ficção? O legado sombrio de Elizabeth Bathory persiste, alimentando o imaginário popular, investigando a curiosidade e, acima de tudo, perpetuando a imagem de uma mulher que virou lenda. Ela se eclipsou nas brumas do tempo, mas sua essência ainda assombra. Se você se atrever a visitar o castelo de Cadiz, pode ouvir os ecos de gritos distantes
e sentir o frio na espinha. Camponesas que buscavam proteção e abrigo agora se tornaram as almas penadas que perambulam eternamente, guardiãs de um segredo obscuro que nunca deveria ter visto a luz do dia. O horror de Elizabeth Bathory não diz respeito apenas aos crimes consumados, mas à capacidade humana de se perder nas sombras e ao que acontece quando a busca pela beleza se transforma em grotesco. A beleza molda-se em sangue. É uma frase que nunca deixará de ressoar na mente daqueles que conheceram sua história. Afinal, apenas um coração repleto de trevas poderia acreditar que o sangue inocente limpara sua alma do que tinha se tornado. E assim, a Condessa de Sangue permanece uma figura trágica, uma revelação do horror que reside em cada um de nós. O passado não pode ser apagado, e as crianças cujos sussurros chamados de lendas ainda ecoam nas noites frias, lembrando-nos que nem tudo o que parece belo é puro, e nem todas as sombras estão lá apenas para nos intimidar. Algumas têm histórias aterrorizantes que precisam ser contadas. Londres, 1888. A cidade pulsava com vida e intensidade, mas nas sombras de suas ruas escuras e nevoentas, um terror indescritível trazia um clima de pânico e desespero entre seus cidadãos. Em meio ao burburinho das vozes, o sussurro de uma lenda começava a se formar, alimentada por mistérios e brutalidade. Este não era apenas um assassino, era Jack, o Estripador, um nome que ecoaria através dos séculos como sinônimo de horror absoluto. As primeiras vítimas eram mulheres, muitas delas envolvidas em estilos de vida marginalizados pela sociedade da época. A primeira, Mary Ann Nichols, foi encontrada no dia 31 de agosto de 1888, com seu corpo mutilado em um Alley deserto. Seu assassinato chocou a cidade, mas o que se seguiu foi ainda mais aterrador. Naquela manhã fatídica, quando a luz do dia mal começava a romper a escuridão, os corpos foram descobertos, marcando o início de uma onda de pavor que se espalharia como fogo em palha seca. Os assassinatos continuaram com uma precisão macabra, levando à formação de uma série de teorias sobre a identidade do criminoso. Cada nova vítima trazia consigo um novo capítulo de violência grotesca, e os jornais, ávidos por cliques e vendas, alardearam cada detalhe hediondo. As descrições das mutilações eram tão vívidas que pareciam ganhar vida nas páginas impressas, arrastando a imaginação dos leitores para os abismos mais sombrios da mente humana. Jack, o Estripador, não era apenas um assassino comum. Ele era um enigma, uma figura envolta em mistério e medo. Suas cartas, enviadas à polícia e à imprensa, tornaram-se um espetáculo em si mesmas. A assinatura Jack, o Estripador, parecia ser uma provocação, um desafio à capacidade das autoridades de capturá-lo. Enquanto os investigadores lutavam para descobrir pistas, cada carta tornava-se uma nova adição ao pânico geral. A sensação de impotência frente ao terror implacável que se escondia nas sombras provocava histeria coletiva. Com cada crime, o mito de Jack cresce. Teorias absurdas emergiam sobre sua possível identidade. Um médico, por sua habilidade anatômica, um barbeiro,
Por sua proximidade com facas, até mesmo membros da realeza foram cogitados. Esses rumores serviram apenas para alimentar a imaginação da população, cada um interpretando o mistério à sua maneira. A polícia estava em um frenesi, com patrulhas aumentadas e vigilância redobrada, mas o executor sempre parecia estar um passo à frente. As noites na cidade tornaram-se sinônimos de medo e cautela. As mulheres evitavam as ruas escuras, os homens hesitavam em sair, e a tensão permeava o ar. O destino das vítimas era sempre o mesmo: a brutalidade de um ato sem sentido, uma dança macabra de lâminas que deixava marcas indeléveis na história de Londres. Com o passar do tempo, o número crescente de mortos transformou Jack não apenas em um assassino, mas em uma entidade, uma sombra projetada nas mentes de todos que ouviam seu nome. Então, após uma série interminável de horrendos assassinatos, Jack simplesmente desapareceu. A cidade exalava um alívio ansioso, mas também uma inquietação perene. O que havia acontecido? Onde estava a figura que havia mergulhado Londres em sombras? As respostas nunca vieram, e o mistério permaneceu como um convite ao terror que habitava nas almas da população. A identidade de Jack, o Estripador, nunca foi revelada, e ele se tornou um símbolo do desconhecido, personificando o medo arraigado no coração da humanidade. Com o passar dos anos, sua lenda atravessou gerações, perpetuando histórias contadas em sussurros nas noites escuras, alimentando o terror que sempre parece à espreita na penumbra. Assim, Jack transcende a imagem de um simples assassino. Ele se transforma em uma lenda urbana, um ícone do medo. Sua história nos lembra do abismo que existe na natureza humana e de como o horror pode se manifestar nas formas mais insidiosas. O verdadeiro terror não reside apenas nas ações brutais de um homem, mas na possibilidade de que o mal existe bem diante de nós, vestindo uma máscara de normalidade, esperando pacientemente pela próxima oportunidade de emergir das sombras. Enquanto a cidade de Londres continua sua luta contra o tempo, a figura de Jack, o Estripador, permanece como uma advertência. Em cada esquina escura, em cada beco esquecido, a lenda vive e respira, lembrando a todos que, às vezes, as maiores ameaças estão mais próximas do que podemos imaginar, prontas para reivindicar suas vítimas e alimentar o ciclo interminável do horror. Anneliese Mitchell nasceu em 21 de setembro de 1952, na pequena cidade de Klinkenberg, na Alemanha. Filha mais nova de uma família católica devota, sua infância foi preenchida por um ambiente de fervor religioso e reverência a valores espirituais. No entanto, em 1968, aos 16 anos, a vida de Anneliese se transformou em um pesadelo de horror e desespero. Os primeiros sinais de algo terrível começaram com convulsões inesperadas. Os médicos diagnosticaram-na com epilepsia, mas os medicamentos não conseguiram conter os episódios que se tornavam cada vez mais intensos e frequentes. Anneliese começou a sofrer de alucinações e delírios, presenciando visões grotescas que a atormentavam, fazendo-a acreditar que estava sendo possuída. O mundo ao seu redor
se tornava um labirinto de sombras e vozes sussurrantes que ecoavam na escuridão de sua mente. A família, inicialmente confusa, buscou o auxílio médico, mas conforme os tratamentos falhavam, a angústia de Annelise aumentava. Ela começou a se afastar dos amigos e da escola, mergulhando em um estado de isolamento. A crença de que demônios a possuíam tornou-se uma realidade esmagadora. A situação chegou a um ponto em que ela se recusava a comer, convencida de que tudo o que consumia era envenenado pelos seres malignos que a atormentavam. Desesperada, a sua família decidiu buscar a ajuda da igreja. No entanto, o padre que a atenderam foi cético, acreditando que a jovem precisava apenas de um tratamento médico adequado. A recusa da igreja em reconhecer a gravidade do que Annelise enfrentava foi um golpe doloroso para a família, que desejava fazer tudo o que pudesse para salvar a filha. Sem deixar abater, Annelise persistiu em sua busca por libertação. Eventualmente, encontrou 2 padres dispostos a realizar exorcismos. Esses homens de fé estavam convencidos de que havia algo sobrenatural tomando conta de Annelise. Assim, começou uma série de rituais que se estenderiam ao longo de 10 meses. As sessões de exorcismo eram brutais. Annelise passava a maior parte do tempo gritando e se contorcendo, suplicando por liberdade. Os padres conduziam as orações implorando pela intervenção divina, acreditando firmemente que a salvação estava ao alcance. O ar estava sempre impregnado de um clima de terror, onde os sussurros dos demônios pareciam ecoar nas paredes da casa. No entanto, a saúde de Annelise deteriorava-se rapidamente. Ela apresentava sinais de inanição e desidratação, e o corpo fragilizado mal conseguia sustentar o peso de sua luta. Durante as sessões, ela frequentemente exibia uma força sobrenatural, desafiando qualquer explicação lógica. Era como se os demônios que a possuíam fossem tão poderosos que podiam usar a forma física para manifestar-se. Seus olhos, outrora cheios de vida, agora refletiam um vazio aterrador, enquanto ela era consumida pelo que parecia ser uma batalha entre o bem e o mal. O terror estava sempre presente, não só na tortura que ela sofria, mas também nas expressões de desespero de sua família, que assistiam impotentes à tragédia em andamento. Em 1º de julho de 1976, após meses de sofrimento e solidão, Annelise Mitchell faleceu. O médico atestou a causa da morte como sendo inanição e desidratação. A devastação tomou conta de seus pais, que já haviam perdido a filha para forças além da compreensão humana. O horror de sua jornada levaria não apenas seus entes queridos a um luto eterno, mas também provocaria debates públicos e investigações sobre as fronteiras entre a fé e a ciência. Os padres responsáveis pela realização dos exorcismos foram acusados de homicídio negligente. O tribunal ouviu testemunhos angustiantes sobre os últimos meses de vida de Annelise, revelando uma história tenebrosa que desafiava as noções de sanidade e espiritualidade. O veredito não trouxe consolo, mas ecoou como um chamado à reflexão sobre os limites da dor humana e a linha tênue entre a fé e a razão. A tragédia de Annelise Mitchell
permaneceria como um alerta sombrio para todos que se aventurassem a percorrer os caminhos obscuros em busca de respostas. Sua história se tornaria uma lenda, uma lembrança de que nem todas as batalhas são visíveis e que o verdadeiro terror pode residir nas profundezas da alma humana, onde demônios não precisam ser vistos para serem sentidos. Após a morte de Anneliese, a sua história se espalhou, inspirando livros, filmes e documentários que tentaram capturar a magnitude do que ocorreu. Para muitos, ela se tornaria um símbolo de um mistério sobrenatural que ainda aguarda explicações. O seu nome, associado ao horror e à tragédia, continuaria a ressoar, perpetuando o legado de uma jovem cuja busca por libertação se transformou em um pesadelo sem fim. Anneliese Mitchell pode ter partido deste mundo, mas a sua história carregará consigo uma carga que transcende o tempo. Em cada sussurro sobre possessão e exorcismos, em cada olhar desconfiado lançado em uma sombra, a lembrança de Anneliese e o terror de sua jornada permanecem vivos, como um eco persistente de que, às vezes, o verdadeiro inimigo está dentro de nós mesmos. Em 1962, a pequena cidade de Centralia, na Pensilvânia, começou a pegar fogo, mas não de maneira convencional. O incêndio, que se iniciara em uma mina de carvão abandonada, era um mistério ardente que prometia transformar o que outrora fora um lugar vibrante em um cenário de desolação e terror. Não era só o calor das chamas que tornava a situação aterrorizante, mas sim as consequências invisíveis que emanavam do solo. Este relato nos leva aos recessos sombrios da cidade, onde as chamas continuam a arder sob um manto de silêncio e desespero. Centralia, em seus dias de glória, era a típica cidade americana, repleta de famílias, risadas e sonhos. Mas, no verão de 1962, algo se infiltrou nas entranhas da terra. Um pequeno incêndio acidental, iniciado por trabalhadores que limpavam uma área da antiga mina. Inicialmente, ninguém deu a devida atenção. Um pequeno fogo poderia ser controlado, acreditavam. Contudo, as chamas se expandiram para as galerias subterrâneas, alimentadas pelas abundantes reservas de carvão. Os primeiros sinais de que algo estava terrivelmente errado vieram com uma série de pequenos tremores e fissuras no solo. Os moradores começaram a notar o ar imerso em um cheiro sufocante, um odor de fumaça densa que pairava nos centros das suas casas. É apenas fumaça, diziam. Essas coisas sempre passam. Mas a fumaça não era só fumaça, era um aviso, um chamado sombrio para deixar para trás o que conheciam. Conforme o silêncio subterrâneo se alastrava, os habitantes enfrentavam um inimigo invisível. A instabilidade do solo começou a afetar as estruturas das casas, com o chão frequentemente cedendo sob seus pés. Um dia, uma família retornou de um passeio apenas para encontrar sua casa engolida por uma cratera. O pânico tomou conta. Gritos e lágrimas preencheram o ar enquanto as pessoas tentavam compreender o horror que estava se desenrolando diante de seus olhos. Os ventos carregavam gases tóxicos que sussurravam promessas de desgraça. Uma densa neblina, como um manto fúnebre, cobria a cidade. As feições dos conhecidos
tornaram-se sombras indistintas, rostos pálidos, olhos encovados, todos amedrontados pelo que não podiam ver. As crianças pararam de brincar nas ruas. Os risos se transformaram em ecos distantes. O sentimento de desolação crescia como o próprio fogo. Em 1980, após muitas tentativas falhas de controlar o incêndio, que já durava quase 2 décadas, o governo decidiu evacuar Centralia. Era uma decisão dolorosa, mas necessária. As famílias foram obrigadas a deixar para trás memórias, lares e até mesmo entes queridos que se recusavam a partir. O movimento foi abrupto, como um golpe rápido, e as ruas que antes estavam cheias de vida se tornaram corredores solitários. As casas restantes eram deixadas para se deteriorar sob a sombra da fumaça. Cada porta fechada, cada janela quebrada contava uma história de perdas, de sonhos despedaçados sob a pressão das chamas. Os poucos habitantes que permaneceram viviam entre o medo e a esperança, lutando contra a inevitável realidade de que haviam se tornado prisioneiros de sua própria cidade. Hoje, Centralia é uma cidade fantasma, um relicário de uma vida que já foi. Com cada passo nas ruas cobertas de ervas daninhas, os visitantes ouvem sussurros de histórias que o fogo se empenhou em ocultar. Olhando para os resquícios de estruturas, os viajantes não podem deixar de sentir um arrepio diante da percepção de que ainda há muito mais escondido sob a superfície. O incêndio ainda consome as entranhas da cidade, e aqueles que se aventuram por lá falam de uma presença estranha, uma sensação de que algo ou alguém os observa.